Olá, estudantes. Hoje a nossa videoaula vai ser sobre operações com polinômios, né? Então essas operações basicamente é o quê? A gente vai trabalhar com a soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Mas para a gente iniciar o estudo com os polinômios, precisamos saber o que é monômio, né? Então, vamos começar por monômios. O que são monômios? Monômios é quando a gente tem essa representação aqui. Então, eu vou ter um número, vou ter letras também. Então, nesse caso aqui, eu tenho menos 2, x à terceira, y à quarta. Então, essa representação, eu tenho o quê? Eu tenho números representados aqui, no caso, o menos 2, o 3 e o 4, e tenho as letras x e y, certo? Mas quando a gente estuda monômios, a gente tem que identificar duas partes, a parte numérica e a parte literal. A parte numérica é a que vem à frente. Então, esse menos 2 aqui representa a parte numérica. E a parte literal seria x à terceira e y à quarta. Então, menos 2 representa a parte numérica, que é essa parte em amarelo. E a parte em branco eu tenho a parte literal, que é x à terceira e y à quarta. Tem estudantes que chegam a mim e perguntam, professor, 3 e 4 são números. Realmente são números. Mas eles fazem parte da parte literal? Sim. Porque nesse caso aqui, eles se comportam como expoentes. Então, esse 3 aqui, na verdade, é o expoente da letra x. E o 4 é o expoente da letra y. Então, todos eles aqui representam a parte literal e a parte numérica menos 2. Então, o monômio menos 2x à terceira e y à quarta se divide sempre em duas partes. Outro exemplo de monômio. Então, aqui eu tenho o quê? A ao quadrado dg à sétima. Se você perceber aqui, a parte literal está bem representada, né? Então, tenho a ao quadrado dg7. E a parte numérica? A parte numérica seria a parte daqui da frente. Como aqui não tem número, subentende-se que é o número 1. Então, na verdade, a parte numérica aqui é 1. Então, aqui eu tenho a parte numérica, que é o número 1, e a parte literal, A2 dg7. O que é um polinômio? Polinômio é toda expressão algébrica que representa um monômio ou uma soma algébrica de monômios. Então, quando eu tenho um monômio, eu posso dizer que ele é um polinômio, mas é um polinômio de um termo só, ou seja, um polinômio de um monômio. Quando eu tenho mais de um monômios, a gente chama também de polinômios. Monômios também pode ser chamado, né, é igual a termos do polinômio. Então, eu tenho vários monômios, eles representam os termos do polinômio. Exemplos de polinômio. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2x mais 3y menos e. Então, isso aí vai representar o quê? Representa um polinômio formado pelo monômio 2x, formado pelo monômio 3y e formado pelo monômio menos e. Outro exemplo de polinômio aqui. Então, eu tenho o monômio a elevado a 8 e o outro monômio b6cd2. Então, o polinômio aqui é a oitava menos b6cd2. Observação. Termos semelhantes são monômios com parte literal igual. O que quer dizer isso? Quando você tem vários monômios e você quer dizer que aquele monômio é semelhante a outro, a parte da letra, a parte literal dele, tem que ser iguais. Ou seja, as letras têm que ser iguais. Então, para dizer que o monômio ele é semelhante a outro, a parte literal tem que ser o quê? Igual. Operações com polinômios, né? Então, vamos começar por essa. Adição e subtração de polinômios.
Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai juntar os termos semelhantes. Então, quando a gente junta esses termos semelhantes, que são os monômios, né? A gente tem que observar os sinais. Sinais de adição e sinais de subtração. Peguei um exemplo aqui. Então, exemplo aqui eu tenho o quê? 2x ao quadrado mais 4x menos 3 mais 5x ao quadrado menos 3x mais 8. Se você observar, eu tenho um polinômio aqui. Então, eu tenho somas e subtrações. Então, como é que eu vou fazer as operações de adição e subtração aqui? Eu vou observar os monômios que são semelhantes. O que são os semelhantes aí, os monômios semelhantes? São os que têm a parte literal igual, as letras iguais. Então, aqui observa. Eu tenho x ao quadrado aqui, só vou ter x ao quadrado aqui nesse. Então, eu tenho 2x ao quadrado. Então, esse monômio eu posso juntar com esse aqui, ó, 5x ao quadrado. O mais 4x eu posso juntar com menos 3x. E o número menos 3 eu posso juntar com 8. Então, eu tenho o quê? 2x ao quadrado, essa parte amarela, ela é a mesma coisa com 5x ao quadrado. Então, eu vou somar. Né? E a outra parte é quem? Mais 4x, que está em vermelho, e aqui menos 3x também em vermelho. Quem está em branco é o menos 3 e o mais 8. E aí eu junto. Juntando vai ficar 2x ao quadrado mais 5x ao quadrado vai dar 7x ao quadrado. Mais 4x menos 3x vai dar mais x. Menos 3 mais 8 vai dar mais 5. Então, meu polinômio resultante vai ser 7x ao quadrado mais x mais 5. Multiplicação e divisão de polinômios, né? Então, quando a gente vai fazer a multiplicação e divisão de polinômios, a gente aqui já não vai precisar daquela preocupação se os termos são semelhantes. Na adição, na subtração, a gente tinha essa preocupação de juntar os termos semelhantes. Aqui não. Essa tabelinha aqui, né, essa representação aqui simbólica, na verdade é uma regra prática que a gente vai utilizar constantemente quando é multiplicação e divisão. Então, quando eu tenho mais vezes mais, vai dar mais. Quando eu tenho menos vezes menos, dá o sinal de mais. Mais vezes menos, dá o sinal de menos. Menos vezes mais, dá o sinal de menos. Então, qual é a informação que a gente tem? Quando a multiplicação de sinais são iguais, vai dar sempre mais. Mais é igual a mais, vai ficar mais. Menos é igual a menos, vai ficar mais. Então, sinais iguais na multiplicação fica mais. Sinais diferentes fica menos. Fica menos, né? Então, mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. Um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um monômio, 3x. Eu tenho um polinômio aqui, 2x menos 3. E eu tenho outro polinômio, x mais 2. Veja que aqui eu usei parênteses. Por quê? Para poder identificar que isso aqui é um polinômio, esse aqui também é um polinômio. E o monômio aqui do lado de fora. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma multiplicação. Por que multiplicação? Porque eu tenho esses pontos aqui. Ó. Aqui eu tenho um ponto e aqui também eu tenho um ponto. Então, é uma multiplicação. Então, primeiramente, eu vou pegar esse 3x e multiplicar com todos os termos aqui, ó, que está dentro desse parênteses. Então, eu vou pegar 3x multiplicar com 2x e 3x multiplicar com 3. Como eu vou fazer uma multiplicação, então eu tenho que me preocupar com a regra de sinal. Então, mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais vezes menos é menos e menos vezes mais é menos. Então, aqui ó, no 3x não tem sinal nenhum na frente, então é mais. Mais vezes mais é mais. 3x
vezes menos 3 vai ficar mais vezes menos, menos. Então, fazendo a conta aqui. 3x vezes 2x, mais vezes mais, mais. 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 6x ao quadrado. Mais 3x vezes menos 3 vai ficar menos. Por quê? Mais vezes menos, menos. 3x vezes 3, 9x. Então, eu tenho essa expressão. E a outra eu pego e repito. Tendo ela agora, vou fazer a multiplicação de novo. Então, aqui, 6x ao quadrado vezes x vai dar 6x à terceira. 6x ao quadrado vezes mais 2. Mais vezes mais, mais. 6 vezes 2, 12. Então, vai dar 12x ao quadrado. Menos vezes mais, menos. 9x vezes x, 9x ao quadrado. Menos vezes mais, menos. 9x vezes 2, 18x. Por quê? 9 vezes 2, 18. E a letra eu repito. A resposta vai ser 6x à terceira mais 12x ao quadrado menos 9x ao quadrado menos 18x. Então, eu tenho esse polinômio aqui. Mas veja que existe uma parte literal que está igual. Eu tenho x ao quadrado aqui e tenho x ao quadrado aqui. Então, eu tenho x ao quadrado no 12 e eu tenho x ao quadrado no 9. Como a parte literal são iguais, então eles são monômios semelhantes. Se eles são monômios semelhantes, eu posso juntar. Então, mais 12 menos 9, está aí. E aí, fazendo as contas, eu vou ter o quê? 6x à terceira mais 3x ao quadrado menos 18x. Agora, outro exemplo. Esse exemplo é o quê? É uma divisão. Então, eu tenho 20x menos 10x ao quadrado dividido por menos 5x. Como aqui é uma divisão, eu vou usar aquela mesma regra de sinal. Então, mais dividido por menos dá menos e menos dividido por menos dá mais. Armando, eu tenho o quê? 20x dividido por menos 5x. E menos dividido por menos dá mais. 10x ao quadrado dividido por 5x. Como aqui eu tenho 20 e eu tenho 5, eu vou fazer o cálculo com eles. Então, 20 dividido por 5 dá 4. E x aqui eu vou subtrair os expoentes. Veja que na multiplicação eu somei os expoentes, quando eu multiplico letra com a mesma letra. Aqui eu vou subtrair. Então, 1 menos 1 vai desaparecer. E aqui, 2 menos 1 dá 1. Porque quando não está escrito o expoente, subentende que o expoente é 1. Veja que não tem número nenhum, tá vendo? Então, é como se o expoente fosse 1. Então, o expoente 1 menos o expoente 1 dá 0. Então, vai desaparecer a letra x. E quando tem 2 e aqui não tem nada, é 1. Então, 2 menos 1, 1. Continuando, eu vou ter menos 4 mais 2x. Exercício 1. Calcule o perímetro e a área do retângulo, né? Então, aí o estudante tem que se lembrar do que é perímetro, né? Então, o perímetro é a soma dos lados. No retângulo, eu vou somar esses lados. E a área é um lado vezes o outro, né? No caso, quando é retângulo, a gente chama base vezes altura. Então, eu tenho esse desenho aí. Então, se você observar, esse retângulo tem uma medida aqui que é x, essa do lado direito, e na parte de baixo eu tenho 2x mais 4. Então, 2x mais 4, essa parte de baixo, ela vai ser a mesma na parte de cima. Então, vai ficar 2x mais 4 embaixo e 2x mais 4 em cima. Do lado direito, eu tenho x. Do lado esquerdo, eu tenho também x. Então, com o perímetro é a soma dos lados, então eu vou somar. Então, o perímetro vai ser
2x mais 4, que é um lado, mais o outro lado x, e aí repito a mesma coisa. 2x mais 4 é outro lado e x é outro. No total são 4 lados. O que é que apareceu aqui? Um polinômio. E aí eu vou somar, juntar os termos. Como é que eu junto os termos? Eu vou pegar a parte literal igual. Então, 2x mais 2x mais x, e vou somar 4 mais 4. Vai ficar 6x mais 8. Então, esse polinômio representa o perímetro do retângulo desse exercício, né? A área. A área eu vou pegar um lado vezes o outro. Então, um lado é x e o outro lado é 2x mais 4. Então, eu vou pegar o x que está do lado de fora e multiplicar com 2x, e o x que está do lado de fora multiplicar com 4. Lembrando da regra de sinal. Mais vezes mais dá mais vezes mais dá mais. Então, 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. E x vezes 4 vai dar mais 4x. Exercício 2. Uma caixa retangular tem suas dimensões descritas. Calcule o volume, né? Então, eu tenho essa caixa aqui, que tem a dimensão x mais 2, x mais 1 e 2x menos 3. Está aí o desenho dela, né? Ampliado. Então, aqui, x mais 2 é a parte de baixo aqui. A parte lateral, que é x mais 1. E a parte aqui, que representa a altura 2x menos 3. Então, aqui eu tenho x mais 2, que é a parte de baixo, x mais 1, a parte lateral, e que representa a altura 2x menos 3. Quando a gente vai calcular o volume de uma caixa retangular, a gente precisa das três dimensões. Então, a gente precisa do comprimento, da largura e da altura. E aí multiplicar. Então, eu tenho o volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, quem é o comprimento? X mais 2. Quem é a largura? X mais 1. Quem é a altura? 2x menos 3. Então, eu tenho aqui um polinômio, eu tenho outro polinômio e aqui eu tenho outro polinômio. Então, eu vou fazer uma multiplicação. Multiplicando os dois primeiros, ficou x ao quadrado mais x mais 2x mais 2. E aqui, a parte que faltou multiplicar, que é a altura, 2x menos 3. Multiplicando aqui, não vou fazer logo. Vou fazer primeiro o quê? Juntar os termos semelhantes. X mais 2x, 3x. Então, vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 2. E aí eu vou multiplicar com cada um desses termos aqui. Então, vai ficar 2x à terceira menos 3x ao quadrado mais 6x ao quadrado menos 9x mais 4x menos 6. E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho termos semelhantes. Ó. Menos 3x ao quadrado é semelhante a 6x ao quadrado. 9x é semelhante a 4x. Juntando, menos 3x mais 6x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado. Menos 9x mais 4x menos 5x e repito menos 6. Então, a resposta vai ser 2x à terceira mais 3x ao quadrado menos 5x menos 6. Problema 1. Isso é uma situação problema, né? Fui à caixa sacar R$ 1.200. Sabendo que a máquina de autoatendimento tem somente cédulas de 50 e 100 reais. Monte polinômios de possíveis situações com esse valor de 1.200. Então, aqui o que é que acontece? Eu fui ao banco, a Caixa Econômica Federal, e lá sacar R$ 1.200. Na máquina de autoatendimento, ela só libera cédulas de 50 reais e de 100 reais. Então, eu quero montar, ele diz assim, né, a questão pede, monte polinômios de possíveis situações com esse valor de R$ 1.200. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que montar uma expressão algébrica, né, que é um polinômio. Então, eu vou precisar de letras e números. Então, eu vou fazer o seguinte.
Tudo que for 50, eu vou usar a letra Q. E tudo que for 100, eu vou usar a letra C. Então, aqui eu tenho aqui, C representa R$100 e Q representa R$50. Como eu quero tirar 1.200, então eu vou ter várias situações usando essas letras, né? Então, aqui em cima, eu tenho 11C mais 2Q. O que quer dizer isso? 11 cédulas de R$100 mais 2 cédulas de R$50 vai dar 1.200. Qual é a outra situação que a máquina poderia fazer? Em vez de sair 11 cédulas de 100, sairia o quê? 10 cédulas de 100 mais 4 cédulas de 50. Também dá R$1.200. 9 cédulas de 100 mais 6 cédulas de 50. 8 cédulas de 100 mais 8 cédulas de 50. 7 cédulas de 100 mais 10 cédulas de 50. 6 cédulas de 100 mais 12 cédulas de 50. Veja que são várias situações aqui, né? Então, quando você vai fazer essa opção de sacar o dinheiro, sempre vai ter essa quantidade de cédulas atribuído o valor que você sacou. Como aqui só tem cédulas de 50 e 100, são essas situações que podem acontecer, né? Na prática, as máquinas são programadas para que ela seja sempre reposta a quantidade de dinheiro. Então, para eles é interessante que a quantidade de cédulas saia uma quantidade ou igual ou próxima, né? Então, veja que aqui, para a máquina continuar trabalhando com valores que substituam em quantidades iguais, então a mais apropriada é essa aqui, né? 8C mais 8Q. Porque saiu 8 cédulas de 100 e 8 cédulas de 50. Mas tem outras situações. Então, isso aí vai depender da programação da máquina. Outra situação, 5 cédulas de 100 mais 14 cédulas de 50. 4 de 100, 16 de 50. 3 de 100, 18 de 50. 2 de 100, 20 de 50. 1 de 100 e 22 de 50. Então, são as situações possíveis. Essa parte em amarelo representa o quê? Os polinômios, que representa a situação dos R$1.200. Ok, pessoal? Até